Olá, este é o programa 1359 e você vai conhecer neste momento as ideias e as propostas do Jorge Roque, advogado, sociólogo e candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, Jorge Roque? Tudo certo, galera. E você? Tudo ótimo. Queria agradecer os internautas que participaram do nosso programa, que estão mandando perguntas, os que nos assistiram. E para nós é uma imensa satisfação estar discutindo essas ideias sobre o Brasil. O tema de hoje é liberdade de expressão, um assunto da maior relevância, sobretudo nos dias de hoje no Brasil. E sobre esse tema você vai conhecer agora a opinião do sociólogo e advogado Jorge Roque. O avanço do conservadorismo tenta censurar exposições de arte, peças de teatro, músicas e manifestações da arte e cultura periférica. A Constituição garante a livre, diversa e restrita manifestação do pensamento e a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Como garantir esse direito e impedir a censura? Como preservar a integridade física e moral de LGBTs, negros e outros grupos que costumam ser alvo de ataques de grupos violentos e fascistas? Tá aí a opinião do Jorge Roque sobre liberdade de expressão. Muita gente manda suas perguntas, aliás, eu quero sugerir que você também mande a sua pergunta, mande a sua questão, um tema sobre o qual você quer conhecer a opinião do Jorge Roque. E sobre esse assunto, liberdade de expressão, nós vamos ouvir agora uma pergunta que foi formulada pela advogada e militante do movimento social, Raquel Monteiro. Oi, Jorge, tudo bem? Tenho uma pergunta para você, por favor, gostaria que você respondesse. Em uma democracia, para todas e todos, quais os limites da liberdade de expressão, na sua opinião? Obrigado, primeiramente, pela pergunta da Raquel, grande militante aí, advogada. Achei a pergunta relevante também, como tem sido feito ao longo dos programas. Essa é uma questão muito importante por conta até dessa onda de conservadorismo que o Brasil vem vivendo nesses últimos anos. Fenômenos que a gente não via há muito tempo, tipo censura a exposições de arte, questionamentos moralistas, a manifestações artísticas, são feitas normalmente até pelo mesmo público que que usa pornografia, enfim, uma hipocrisia enorme. E, na verdade, um retrocesso, porque essa hipocrisia ela não é inocente. Não é coincidência que grupos como o MBL defendam essa pauta do conservadorismo nos costumes. Essa pauta tem apelo entre o povo brasileiro. E para desviar das questões essenciais, para garantir, na verdade, o que para eles é essencial, que é uma política econômica liberal, um alinhamento aos Estados Unidos, enfim, uma submissão aos interesses do sistema financeiro, desvia e começa a jogar com preconceito que o povo, por uma questão educacional, de deficiência educacional do país, porque não é uma questão individual isso, que o povo mantém, que todos nós, enfim, em certa medida, temos, jogar com esses preconceitos. Então essa pauta é uma pauta politicamente interessada e uma pauta muito perniciosa, uma pauta que leva também para o antagonismo entre os indivíduos, porque leva para a intolerância, para o desrespeito. O Brasil, primeiramente, é um dos países mais violentos do mundo em geral, com assassinatos e tal, são quase 60 mil brasileiros por ano que são assassinados. Para você ter uma ideia, no Vietnã morreram 55 mil aproximadamente soldados norte-americanos. No Brasil, todos os anos, 60 mil pessoas morrem, enfim, assassinadas. Mas fora esse tipo de violência mais extrema, agressões a grupos específicos, LGBTs, negros, são muito corriqueiras no Brasil. A mulheres, são muito corriqueiras ao Brasil, que mulheres nem é minoria, maioria da população, mas enfim, não podemos tratar assim, mas são muito corriqueiras. E tudo isso tem a ver com essa intolerância e tem a ver com esse conservadorismo e essa limitação da liberdade de expressão que nós estamos falando. Evidentemente que todo mundo sabe que essa liberdade de expressão não é absoluta, deve respeitar o direito dos outros, enfim. Mas isso, existe leis, isso na Constituição está posto.
Agora, isso que nós estamos vivenciando, que é a escola sem partido, que nós já também nos referimos em outro programa, que tem a ver, tem relação com essa censura, tem relação com esse obscurantismo, essa onda de obscurantismo que o Brasil está vivenciando, isso, enfim, é uma limitação a essa liberdade, é uma desconstrução desse preceito fundamental que não é revolucionário, na verdade é iluminista, né? Não é nem socialista, não é nada disso, é um preceito iluminista de cada um poder expressar aquilo que pensa, enfim, sem temer as consequências, sem temer represálias de qualquer ordem por essa expressão. Jorge Roque, qual que é o papel de um deputado federal no encaminhamento desse tema, liberdade de expressão no Congresso? Em primeiro lugar, Galeno, temos que lutar contra essas propostas obscurantistas que tem de monte lá no Congresso. A bancada da Bíblia, enfim, queriam até esse que é candidato a presidente, o Daciolo, queria colocar na Constituição um trecho da Bíblia, enfim. Esse tipo de situação que parece até cômica, mas na verdade, como estava dizendo, tem um aspecto político importante, nós temos que lutar para derrotar, temos que garantir um Estado laico, né? Porque o Estado laico é fundamental para a pesquisa científica, é fundamental para o avanço do pensamento, universidades laicas, uma educação, um ensino médio e, enfim, de base também laico, temos que lutar para garantir isso, porque esses preceitos agora que nós conquistamos, eles estão sob ameaça. Então, devemos resistir no Congresso Nacional, em todos os fóruns, em última instância nas ruas, a essa onda que procura desconstruir esse Brasil moderno, né? E procura voltar para o passado, jogar com os preconceitos da população, enfim. Temos que resistir a isso. Em segundo lugar, Galeno, nós podemos avançar. Uma coisa que eu acho que tem relação, e aí em sentido contrário com esse tema, é a questão da mídia, né? A imprensa, ela defende a liberdade de expressão dela, não dos outros. Então, nós temos que garantir que a imprensa reflita a diversidade de opiniões que existe no país. Então, esse tema tem tudo a ver um com o outro. Como assim? Evidentemente que eu não vou querer que a Globo defenda uma pauta que não seja da Globo, não é isso, mas nós temos que combater o monopólio e tornar mais democrática a imprensa, né? Nós devemos ter mais órgãos que expressem as correntes de opinião que existem na sociedade brasileira. Por exemplo, na Espanha, nós temos um jornal como É o País que reflete uma posição diversa dos jornais conservadores da Espanha. Na França, nós temos o Le Monde. Aqui nos Estados Unidos, nós temos o New York Times. Aqui nós não temos ninguém. Aqui nós temos uma mídia que é monopolista, né? Nós temos uma espécie de monopólio, pouquíssimas famílias controlando todo o aparato de comunicação do país. Então, essa situação é uma situação de censura fática, né? Então, para ter liberdade de expressão, nós temos que combater isso. Em segundo lugar, também temos que evoluir para um marco regulatório da mídia, porque hoje a mídia ataca reputações, e muitas vezes em conjunto com o Ministério Público, com o próprio Poder Judiciário, ela ataca reputações e depois você nunca mais vai recuperar, mesmo se você for inocente, porque você nunca mais vai ter o mesmo espaço. Ela dá um destaque enorme se ela tiver interesse. Se ela tiver interesse, porque se ela não tiver, ela esconde, né? Como ela fez, aí nós vimos abundantemente. Por exemplo, o caso do helicóptero, voltar nisso, todo mundo fala, mas é importante. O caso do helicóptero que caiu lá em Minas com 450 quilos de pasta de coca. Até hoje, o helicóptero tem dono, o piloto era empregado e tal, e até hoje não se descobriu de quem era a droga. Só a droga que ninguém sabe de quem é. E a imprensa não foi atrás e tal. Agora, quando ela quer, ela vai atrás. E ela vai atrás por conta dos seus interesses político-econômicos. E muitas vezes de forma injusta, né? Como a gente cansou de ver com o próprio Lula. Quantas notícias falsas a Globo produziu sobre o Lula nesses últimos anos? Quantos minutos de notícias falsas ela produziu? E como que esse dano vai ser reparado, a imagem do Lula, né? Então nós temos que ter algo que garanta que esses danos sejam minimamente reparados. Então, para ter liberdade de expressão, nós temos que ter as duas coisas, falando em termos macro no país também, no que se refere a esse problema da mídia, né? Temos que democratizar os meios de comunicação, temos que acabar com o monopólio, né, dos meios de comunicação e também separar a mídia do Estado, nesse sentido, porque a mídia fala também de mercado e tal, mas ela sempre viveu de verbas estatais, de verbas públicas, que ela disputa e que ela quer excluir os outros. Por isso que ela
enfim, fica com um discurso, né, no sentido de que é o mercado que deve resolver as coisas. Para ela, não, nunca funcionou assim. Devemos combater isso e também ter uma regulação da mídia para garantir direito de resposta, né, não direito de resposta como é hoje, que é lá, enfim, mas na mesma proporção do ataque, da ofensa, né, indenizações nesse sentido. Então, as pessoas que estão nos assistindo agora podem esperar de um mandato do Jorge Roque na Câmara dos Deputados, lutando pela regulamentação da mídia, não ter o acúmulo, uma família ter rádio, jornal, revista, internet e tudo mais, e todas essas questões regulatórias. Exatamente, Galeno. Devemos lutar para isso. Isso é um aspecto essencial para a nossa democracia se tornar mais estável. Quantas interrupções democráticas que nós tivemos desde que a República existe, desde que a democracia passou a existir no Brasil? De tempos em tempos nós temos interrupções, é algo regular na história brasileira. Nós temos uma dificuldade de conviver com a democracia. E um dos elementos disso é essa concentração da mídia. Quem que teve por trás, que teve também impulsionando, melhor dizendo, o ataque ao Getúlio Vargas, que levou ao suicídio? Quem que teve impulsionando o ambiente que levou ao golpe militar de 64? Basicamente as mesmas forças que operaram hoje. E uma dessas forças é a mídia, como eu disse, monopolista. A Rede Globo na linha de frente, aí, no que se refere a 1964, quer dizer, mas principalmente agora, mas em 64 ela já teve um papel de protagonista também. Eu tenho visto durante esse processo de campanha eleitoral que você se movimenta muito bem, se articula muito bem com os dirigentes nacionais do PT, com Luiz Marinho, com Suplicy, com vários candidatos a deputado estadual e, ao mesmo tempo, se reúne, discute, tem agendas para conversar com o movimento social sobre vários desses temas, alguns deles esses que estão sendo tratados no programa de hoje. Como que você está construindo na sua campanha isso, Jorge Roque? Então, Galeno, o programa do PT atual, que foi formulado por muitos intelectuais, enfim, sob a coordenação do Fernando Haddad, ele prevê a democratização da mídia e a regulamentação dos meios de comunicação, como uma medida de impulsionamento da democracia. Então, nós estamos, evidentemente, com essa bandeira, né, de defender isso, de lutar por isso, de fazer o debate dentro do parlamento e na sociedade, para explicar para a sociedade que o que nós queremos não é censura. Queremos, na verdade, a liberdade de expressão. Na Inglaterra, na França, existem órgãos como esse que se tentou criar durante os governos Lula, durante o governo Dilma, que até era o Franklin Martins que estava à frente, né? Existem órgãos regulatórios. No Brasil que não existe, porque a imprensa ela quer ficar livre para falar o que ela quer de forma irresponsável. Não é a liberdade de expressão que ela quer a liberdade dela, a liberdade de garantir os interesses dela sem nenhum obstáculo. Então nós vamos lutar para isso e muito em sintonia com o que o partido está pensando, que esse programa de governo agora para a candidatura presidencial está expondo. Hoje no programa você teve as respostas, os comentários, as opiniões do Jorge Roque, advogado, sociólogo, candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, sobre liberdade de expressão. No próximo programa, um outro tema vai ser abordado. Mande a sua pergunta, mande a sua questão, faça uma sugestão de tema que o Jorge Roque vai responder.